O povo saía à rua, assim, olhava, via que não era alemão. E batia palma. Liberatore, Liberatore. Poxa, Liberatore. Nós estamos libertando uma cidade aqui deles. Entre julho de 1944 e setembro de 1945, 25.334 brasileiros participaram da Segunda Guerra Mundial na Itália. Jovens que sequer haviam deixado a casa dos pais, deixaram o seu país para lutar pela paz e democracia, ameaçadas pelo nazifascismo. Designados para integrarem as forças aliadas no fronte italiano, foi lá que eles viveram os horrores da guerra e escreveram uma história de bravura e solidariedade. Passadas 7 décadas, moradores da Emília-Romanha e da Toscana trazem na memória histórias vividas com os amigos que cruzaram o Atlântico para devolver-lhes a paz e a liberdade. Para eles, o termo pracinha personifica a solidariedade e destaca a coragem de soldados que foram, e sempre serão, os libertadores. Em 7 capítulos, percorreremos alguns dos cenários trilhados pela FEB e mostraremos a opinião de italianos que conviveram com soldados brasileiros. Assista e compreenda o exato sentido da palavra Liberatore. Em setembro de 1944, a FEB começou sua jornada no Vale do Rio Sérquio. Em 16 de setembro, ocupou a cidade de Massarossa. Nas ruas de Camaiore, ocupada pela FEB em 18 de setembro de 44, reina a tranquilidade. Moreno Costa, que integrava a resistência italiana, fala sobre a importância dos aliados e o encontro com os brasileiros. Nós, partisanos, fizemos o que foi possível. Empenhamos as forças contra os alemães e fascistas, mas se não houvesse as forças aliadas, não poderíamos nem ao menos tentar a libertação da cidade. Perguntado por que os brasileiros são considerados libertadores, Costa é enfático. É verdade que nós, partisanos, ocupamos Camaiore com grande alegria. Porém, a verdadeira ocupação, aquela institucional, foi feita pelo Exército Brasileiro. Não é que são considerados, eles são os libertadores. Em 27 de setembro, os brasileiros chegaram a Borgo a Mosano, na província de Lucca. Esta posição mostra o quanto era complexa a linha de defesa alemã. Vista de fora, parece uma simples posição de tiro. Na parte interna, casamatas para armas coletivas e longas galerias com diversas saídas. São fortificações que, somadas ao muro antitanque, compunham a linha gótica e permanecem no local intactos. Esta é a famosa Ponte della Maddalena. A sua construção, ainda na Idade Média, é cercada por muitas lendas. Ela resistiu aos efeitos da guerra e, sobre os seus arcos, tropas brasileiras atravessaram Rio Sérquio para conquistar as localidades de Fornati, Calicano, Barga, Somocolônia, São Quirico, entre outras, na caminhada para o Vale do Rio Reno. Estamos em Porreta Terme, de onde o comando da FEB coordenava as ações da tropa. Do fundo do vale é possível visualizar o objetivo maior nessa fase da guerra, o Monte Castelo. Para atingi-lo, as tropas atuavam desmembradas no terreno. Pequenos grupos, patrulhas, pelotões e companhias cumpriam missões específicas. Franco Fini estudava em Bolonha. Durante a guerra, permaneceu junto à família em Santa Maria Viliana, onde conviveu com os brasileiros entre novembro e início de março. Em 1º de novembro, chegaram os brasileiros. Ali adiante, colocaram soldados nas trincheiras, fizeram várias trincheiras. Havia 3 pelotões. Portanto, estivemos na primeira linha o inverno todo. Nesse período, a artilharia não cessou as atividades. As incursões e as patrulhas de ambos os lados eram constantes. Na incessante busca por informações, houve alguns confrontos.
A coisa mais terrível foi a noite de 4 de fevereiro, quando os alemães vieram atacar aqui para poderem pegar pelas costas todas as tropas brasileiras. E aqui era o fim do mundo. Quando começavam a disparar, nós entrávamos em casa e quando os tiros batiam de encontro, ali na frente, a casa tremia. Após conviver com os brasileiros nos momentos difíceis, Franco Fini ressalta o relacionamento harmonioso que destacou os pracinhas entre os demais aliados. Uma diferença enorme. Os soldados brasileiros eram como irmãos e uma boa companhia. Digo, como irmãos. Os outros exércitos eram completamente distantes. Monte Castelo era um obstáculo a ser transposto pelos aliados. Para liberá-lo do domínio alemão, foi travada uma longa e difícil batalha, cheia de reveses. Mário Pereira, filho do veterano Miguel Pereira, explica as ações dos brasileiros. Esse aqui, ao fundo, é Casa de Guanella, uma das bases de partida dos ataques da FEB, um dos lugares onde os soldados da FEB ficaram o inverno inteiro. Aqui nessa linha havia uma trincheira, da qual os brasileiros tinham que atacar as primeiras postações dos alemães que ficavam lá, onde começa o manto. E lá tinha 2 postações de Lourdinha com 5 Lourdinhas disparando em todo o que se mexesse nesse descampado aqui que está na nossa frente. Conhecida esse descampado como Baixada da Morte. Com a chegada do inverno, entre dezembro e fevereiro, houve uma trégua nos combates. Entretanto, a missão era manter as posições ocupadas e buscar informações. Torre de Nerone é dos mais emblemáticos exemplos da determinação brasileira. Encravada na linha defensiva alemã, era uma posição extremamente perigosa. Em linha reta, a distância entre as posições brasileira e alemã era de aproximadamente 150 metros. Qualquer descuido seria fatal. Muitos pracinhas presenciaram a morte de companheiros de trincheira, vitimados por atiradores de elite. Do lado da Torre de Nerone está o Soprassasso. Pouco além, Boscaccio. Aqui era uma das bases onde os brasileiros ficaram praticamente o inverno todo mantendo a linha até então conquistada. Propriamente desse lugar aqui, onde a gente se encontra, saíam muitas patrulhas. Numa dessas patrulhas aconteceu aquele episódio em Precária, aqui, onde 3 brasileiros morreram e foram até enterrados pelos alemães, que era uma coisa incomum, porque era reconhecer o valor do inimigo. E os alemães ainda por cima puseram uma cruz em cima desse túmulo. Na rústica cruz de madeira escreveram: 3 Bravos, Brasil, 24 de janeiro de 1945. No local onde pereceram o cabo José Graciliano Carneiro da Silva e os soldados Aristides José da Silva e Clóvis da Cunha Paz de Castro, a cruz de madeira deu lugar a um singelo monumento. A cor branca, em meio à mata, simboliza a paz, ideal em prol do qual 465 brasileiros entregaram as suas vidas em solo italiano. Com o fim do inverno, os combates retomaram a intensidade. Em 21 de fevereiro de 45, a FEB efetuou o 5º e definitivo ataque ao Monte Castelo. Francesco Berti descreve o cenário. O ataque a Monte Castelo foi precedido de um bombardeio muito intenso. Uma coisa que eu me lembro ainda com espanto: o Monte Castelo desapareceu embaixo de uma nuvem de fumaça amarelada que era a fumaça de todos os tiros de canhão. E quando o bombardeio terminou, Monte Castelo havia desaparecido. Depois do bombardeio, Berti, que assistira às 4 tentativas anteriores, desta vez viu a infantaria subindo e tomando o Monte Castelo.
Estou no cume do castelo! Estou no cume do castelo! Eram 17h50. A voz do tenente-coronel Franklin anunciava pelo rádio que a estratégica posição defensiva alemã havia sido conquistada pelos brasileiros. Após expulsar os alemães de Monte Castelo, a FEB libertou diversas cidades, enquanto progredia para o norte. Em abril de 1945, os alemães ocupavam os maciços que circundam Montese. A missão da FEB era tirá-los de lá. Montese é uma cidade de pouco mais de 3.000 habitantes, localizada na Emília-Romanha. A tranquilidade de suas ruas pouco lembra os tempos da guerra. O chafariz da praça guarda as cicatrizes de violentos bombardeios e acirrados combates travados rua a rua, casa a casa, entre os dias 14 e 17 de abril de 1945. Na base do castelo de Montese, o historiador Giovanni Sulla explica parte da atuação brasileira e apresenta o Giro do Horizonte. Aqui estava a primeira linha brasileira. Lá está o Sassó-Molari, onde estava o 1º Regimento Sampaio. Estava em Sassó-Molari o posto de observação avançado do general Mascarenhas. Na parte baixa deste vale, praticamente era a terra de ninguém. Nos 4 dias da Batalha de Montese, no lado brasileiro, entre mortos e feridos, foram 500, e da parte alemã se fala de 1.500. A Torre de Montese foi conquistada pelo tenente Iporã, o qual encontrou na torre 40 mortos e 2 feridos. Estamos em Fornovo de Taro, onde a FEB protagonizou o feito singular, que a destacou entre as forças aliadas, o aprisionamento de uma divisão de exército alemão na sua integralidade. Entre os dias 26 e 29 de abril de 1945, no Vale do Rio Pó, a FEB cercou a 148ª Divisão de Infantaria Alemã e tropas remanescentes de outras divisões alemãs e italianas. As hostilidades no fronte italiano cessaram em 2 de maio de 1945. A partir de então, a FEB consolidou o domínio aliado no Vale do Rio Pó, deslocando-se até a fronteira da França. Em vários pontos da Itália, Brasil é sinônimo de amizade, paz, solidariedade e, sobretudo, de liberdade. Essa semente foi lançada e germinou nos difíceis tempos da guerra, quando comida e paz não passavam de um sonho distante. Giuseppina Malfatti, que nasceu em Viareggio em 1939 e, como muitos italianos, teve de abandonar a sua cidade, resume em uma palavra o sentimento que nutre pelos pracinhas. Reconhecimento. Reconhecimento porque tivemos o terror da morte, invasivo, o que incomodava e parecia que não iria terminar mais. Comovida, recorda a chegada dos brasileiros. E um dia de chuva terrível. Chegou uma camponesa gritando: "Os alemães estão aqui!" Então todos nós fugimos desse casebre e, rolando pela grama, de repente nos deparamos com alguns soldados. Alguns soldados com poncho verde, encharcados. E entendemos que não eram os alemães. Então, naquele momento, começou a nossa ressurreição. É inegável que a similaridade dos idiomas facilitou a aproximação entre brasileiros e italianos. Entretanto, havia uma barreira a ser superada. A propaganda fascista tinha colocado em nossa cabeça a teoria da propaganda. E havia as tropas de cor, que foram marcadas, definidas, disseram-nos que eram selvagens. Bem, essencialmente, disseram que comiam crianças. Os irmãos Vittorio e Bianca Bernardi, que tiveram um pai assassinado pelos alemães, conheceram os brasileiros em Porreta Terme, onde se refugiaram com a família.
Os soldados, pelo que me lembro, as crianças não davam comida depois que já tinham comido. Davam a elas uma parte antes de eles comerem. Os brasileiros sempre nos consideraram, nos deram de comer, deram cobertores, sempre nos trataram bem. Foi assim, eles nos trataram bem como senhores. Nós podemos dizer, eu tenho 73 anos e espero que acreditem em mim. Fomos mais bem tratados pelos brasileiros e pelos americanos do que pelos nossos parentes, inclusive depois. Sim, com isso eu disse tudo. Quando qualquer brasileiro é reconhecido na Emília e na Toscana, é possível perceber que a FEB continua na memória e nos corações italianos. Contudo, para muitos italianos, isso não basta. Esse amor precisa ser explicitado. Em Gaggio Montano, próximo à casa de Guanella, o monumento Liberazione se destaca na tranquila paisagem que foi o cenário do mais longo combate da FEB. Francesco Berti, quem doou o terreno ao lado da casa de Guanella, onde o monumento foi construído, justifica. Em primeiro lugar, é o necessário reconhecimento do valor humanitário e soldados brasileiros. E os soldados brasileiros não deixaram sobre o terreno conversa fiada. Deixaram mortos. Eu também queria expressar o meu reconhecimento ao Brasil, que com todas as dificuldades, ao final, tomou posição contra o nazismo e o fascismo. Recordar, manter, divulgar. Em Montese, o Brasil é lembrado de várias maneiras. Monumento, nome de rua, etc. Uma das mais significativas é o museu localizado no castelo praticamente destruído na guerra, hoje reconstruído. Depositário da memória da Itália e da cidade, contém artigos de um povo milenar, que precedem salas alusivas à Segunda Guerra Mundial, onde a bandeira do Brasil merece destaque. Divulgar a FEB nas escolas. A professora e prefeita de Gaggio Montano, Maria Elisabetta Tanari, considera de suma importância manter e transmitir o legado do elo forjado entre o Brasil e a Itália durante a guerra. Os episódios que cidadãos transmitem, e isso é importante, a meu ver, não são nunca casos de guerra. Parecem episódios que podem voltar à memória e ser inseridos em qualquer tipo de contexto. São episódios que falam de humanidade, de amizade e troca. Também de momentos, como posso dizer, quase de alegria. É quase paradoxal imaginar dentro do contexto. E devido a tudo isso, serve também para humanizar um momento, uma experiência cruel e inumana como a da guerra. Entre os italianos que conviveram com tropas aliadas, há uma unanimidade. Os soldados brasileiros, além de solidários, eram comunicativos e alegres, a ponto de amenizarem o horror da guerra. Giancarlo Maciantelli confirma o quanto era agradável o convívio com os pracinhas, que vinham à sua casa na montanha, onde ficavam grudados ao fogo para se aquecerem após as patrulhas. Ao invés de dormirem nas trincheiras cobertas com tela para se protegerem da neve e da chuva, os fazíamos vir para a nossa casa. E ali nos contavam um pouco das suas famílias no Brasil, da saudade deles, que era muita. Ao ver esta cordialidade, a gente se ligava mais a estes soldados. Não existia mais o medo dos negros que comiam criança, como nos diziam os jornais fascistas. Giuliana Menitini compara o perfil dos soldados aliados no relacionamento com os italianos. A diferença com os brasileiros foi que os brasileiros não davam assim, condividiam. Ele tinha café, levava café em casa, tinha chocolate, levava mingau, era o pão, aquele pão branco. Era uma condivisão de coisa. Ao término de cada entrevista, foi solicitado aos italianos que transmitissem uma mensagem ou externassem um desejo. Sabe o que diria de verdade aos jovens? Que procurassem ser bons,
sinceros, trabalhadores, mas de não fazer mais guerras. Deixem as guerras de lado, amar uns aos outros e viver em paz. Isto diria aos jovens, que eu me lembro de coisas da guerra que aterrorizam. Ao término da entrevista, Vitória e Bianca Bernardi relembram uma das canções que aprenderam com os brasileiros no amistoso convívio durante as frias noites do inverno italiano, quando a comida levada pelos pracinhas nutria o corpo e o convívio fraterno alimentava a alma, que hoje transborda de saudade. Quem parte leva soldato dove e fica chorando de dor. Por isso não quero lembrar quando o pratinho canta. Ai, 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 sai chegando lá. Um dia eu já vim ganhando o meu bem, eu tenho que ir embora.